bem. Assim, se eu escutar os barulhos, tá? É porque eu tô aqui no avião, tá viajando, tá? O Andrés, do mesmo jeito, eu já voltei faz tempo. Acabou o dinheiro, tive que voltar. Não, eu ainda continuei falando no cartão. Ô, Sei. O meu Eu dinheiro vi a acabou. Jota. Olha, minha nossa. pô, eu vou lá nos agiota que tem, que eu não posso falar, Aham. que eles esqueci como é que se fala. Mas aí eu pego o dinheiro deles, eles esquecem que eu peguei, eu vou lá, pego Meu mais pai eterno. E eu comecei a gravar a reunião. Até Ih, fala, rapaz, professor, nem caso eles falei. têm. Ai, Deus! Você Elias, não o nada. agiota pedir 100 mil e pagar 10 mil para um assassino matar o agiota, então não precisa pagar ele depois. Ô, Luiz, eu comecei a gravar. Ih, rapaz. Só pra ficar gravado, tá? Ingrid tá falando mal da mulher. Gente, deixa eu falar uma coisa toda vez, é porque nas turmas de Tarauacá eu tô pedindo para eles escrever no bate-papo, porque tem gente que entra com login de mãe e pai, aí eu nem ligo para essa questão da lista, né? Mas eu tenho que fazer uma atualização dessa minha lista de presença, que atualizou o negócio aqui, e aí não tá dando certo mais a minha. Mas escrevem aí, por favor, o nome de vocês no chat, tá? Por favor, para ficar registrado aí pro pontinho extra. Beleza? E vamos lá. Bem. Ai. Peraí que a professora tá doida aqui com o computador dela. Ai, ó, como meu nome é difícil, eu confundi o Leira com Linda, ó. Sem querer, ó. Colocou o nome de Linda aí, foi? Rapaz, Elias Lindo Carvalho. Mas olha. Elias. Deixa eu falar para vocês, já que tá gravando, né? Vamos lá. Como eu já tinha falado para alguns que estavam na sala, outros entraram agora. Vamos continuar com as nossas aulas dias de sábado, tá? Então, tem um novo calendário, a Ingrid depois vai pedir para o professor para que vocês também fiquem cientes. E nesse novo calendário, a nossa aula, deixa eu só confirmar se é com vocês mesmos, amanhã, tá? Isso, amanhã é sábado. Então, amanhã a gente vai ter 3 aulas de novo, tá? Nesse formato. Aí, um sábado tem, aí pula o outro, tem na outra turma, e depois em vocês de novo. Então, amanhã são 3 encontros na turma de vocês. Continua sendo naquele formato assíncrono, tá? Mas, como na minha previsão inicial eu não sabia, né, que eu seguiria com as aulas ao sábado, era a minha vontade, mas eu não sabia se outras matérias iriam querer. Eu, naquela previsão do cronograma, eu não estava prevendo mais esse sábado. Então, a partir da aula de hoje, naquele cronograma, só tem uma previsão para o dia 17, tá? Que o dia 17 é nossa prova. Já confirmei com a Ingrid, não tem prova marcada. Então, na sexta-feira que vem, é nossa N2 do segundo bimestre, tá bom? Então, fiquem atentos. Conteúdo do segundo bimestre que nós estudamos até aqui. Hoje, Luiz, acho que caiu, né? Hoje é nossa último conteúdo do segundo bimestre, que é sobre a Guerra Fria. Então, já disponibilizei textos. Hoje, naquele roteiro, ele tá bem tranquilo, né? Vocês só vai ter um vídeo e também tem esse momento síncrono. Aqueles que não conseguem acompanhar, pode fazer uma releitura do texto, porque ele era um pouquinho grande, né, na semana passada. E é isso. Então, nossa prova N2, segundo bimestre, questionário no SIGA, sexta-feira que vem, tá? Talvez eu deixe de sexta até na segunda o questionário registrado, né? Tendo em vista que é final de semana, que vem o final de semana, enfim. E aí, gente, como tem essa previsão para essa aula do dia do sábado e eu não estava prevendo, então eu vou continuar com o mesmo cronograma, vou manter a prova no dia 17, do jeito que estava lá. Amanhã, né, eu nem vou disponibilizar um novo cronograma, só vou disponibilizar depois que a gente fizer a prova, vou só cadastrar uma notícia no SIGA informando como que vai ser. Amanhã eu vou disponibilizar textos, nem vai ter atividade já para vocês não bugarem no conteúdo. Só vai ser textos de leitura, tá? Referente ao novo conteúdo do terceiro bimestre. Então, o que eu vou divulgar amanhã já é conteúdo do terceiro bimestre, porque a gente não fez ainda a N2, tá? Mas sem atividade, só texto para leitura mesmo. Então, o primeiro conteúdo do terceiro bimestre. Amanhã eu divulgarei e
hoje eu já vou postar uma notícia no grupo e no Siga explicando como que vai ser isso, tá bom? Mas é bem tranquilo, só informando, aula amanhã, tá? E eu vou divulgar uma notícia e já vai ser conteúdo do terceiro bimestre, mas não se preocupe, porque não tem atividade e a nossa prova relacionada ao segundo bimestre ainda vai ser na outra sexta, conforme estava previsto no outro cronograma. Não sei se eu confundi vocês, tá? Mas é só por causa desse detalhe da aula dia de sábado continuar e eu não ter previsto lá no cronograma, tá? Mas segue tudo do jeito que estava. Prova dia 17, e amanhã já divulgo alguma coisa do terceiro bimestre, mas só questão de textos, tá bom? E hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a Guerra Fria, né? Tá aparecendo já para vocês aí o slide? Tá sim, professora. Tá bom. Então, antes da gente começar qualquer discussão, eu tinha disponibilizado texto na aula passada, né? Disponibilizei texto sobre o que foi a Guerra Fria, algumas características desse período, né? Porque foi um período muito longo, né? 46 anos de Guerra Fria, então foram longos anos aí, né? Tá certo que tem gente que diz que começa, né, existe divergência entre os historiadores de quando começou, mas possivelmente tudo indica, né, que ela terminou a Segunda Guerra Mundial, já tinha um cenário muito bonito ali para se iniciar a Guerra Fria, né, muito frio, um cenário muito, muito frio ali, né, nada de bonito, mas, então foram, né, a grande maioria fala que foram 46 longos anos de Guerra Fria, então terminou somente em 1991, oficialmente, né, o muro de Berlim cai em 1989, mas oficialmente a Guerra Fria ela só se encerra ali em 1991, tá bom? Com a dissolução da União Soviética. Então, eu disponibilizei textos na aula passada, espero que vocês tenham lido. Hoje, o nosso roteiro só é mesmo uma orientação naquele quadrinho com um vídeo curto, bem objetivo sobre o que era e os principais tópicos que se cobram sobre a Guerra Fria. E esse bate-papo, né, que eu quero primeiro ouvir de vocês, o que vocês entendem sobre essa questão da Guerra Fria. Hoje eu abri o roteiro com uma frase, né, de um francês historiador sobre a Guerra Fria, não sei se alguém leu. Alguém leu a frase? Ou ainda não deram uma olhada? Sim. Leu, né? Eu, Guerra improvável, né? Paz impossível. Então, isso é totalmente o cenário da Guerra Fria, porque a guerra, né, possivelmente era improvável, que a gente vai comentar o porquê dessa impossibilidade, né, de haver essa guerra, existia nessa guerra improvável, mas a paz também não teve uma guerra entre as duas potências, mas a paz também era algo bem possível de se ter nesse período de 46 anos, tá? Então, vou deixar aberto inicialmente para algum aluno que queira comentar alguma coisa que leu, que entendeu do texto, que entendeu sobre esse período. Tem muitos filmes que retratam isso aí também, eu acredito que muitos de vocês já assistiram algumas coisas também, né? Vamos lá? Eu ouvi no grupo que a Ingrid queria comentar. Ela tava dizendo para todo mundo. Tava todo mundo querendo falar ontem de madrugada, né? Tu viu? Eu vi, a Ingrid queria falar. né? Assim, o Luiz fala amanhã que eu O quero Luiz falar. falou, agora eu vou falar. Só de mal eu vou falar agora. Então, bora, para tu garantir aquele teu um ponto lá que vocês perderam ontem. Falou assim, ó. Eu conheço da Guerra Fria, como a senhora disse, não foi assim um conflito de se vou sair matando todo mundo, metendo a faca, mas de uma certa forma causou bastante problemas, já que dois grandes blocos se separaram, né, o capitalismo e o comunismo, e de uma certa forma prejudicou ambos os lados, né, já que eles tiveram aquela corrida para ir até a Lua. Eu acredito que isso afetou economicamente, já que eles deviam ter que trabalhar com equipamento, aí ter novos produtos e tal. De uma certa forma, influenciou em vários âmbitos ali. Sim, sim. Ó, Agora o Maico, né? É mesmo, o Maico tava fazendo propaganda lá pro Chalebá, agora tem que falar. Né? eita, Maico. Deixa eu Bora, falar de Maico. Maico. Mostra que você tá aprendendo aí. Tá lendo os meus roteiros.
Acho que caiu a internet do Marco. Então, bora lá. Mais alguém, gente? Então, eu acho que foi basicamente o que a Ingrid disse, né? Não foi um conflito armado, por isso Guerra Fria, né? Porque não envolveu as armas de fogo, não teve essa né? As armas, mas foi tipo uma corrida, né? Eles estavam ali comparando quem era o maior, então eles tiveram esses grandes avanços tecnológicos e também contribuiu para a criação de armas mais poderosas também, porque eles estavam ali medindo qual era o maior, né? Então eles estavam nessa corrida dizendo qual é melhor, qual e qual, e foi um clima de tensão muito grande entre os Estados Unidos e a União Soviética nesse tempo. Então, depois que a União Soviética lançou o primeiro foguete, né, os Estados Unidos fez de tudo para ir mais longe do que eles e estavam sempre nessa tensão deles dois. Perfeito, Luiz. Realmente, né, o nome Guerra Fria, né, eu acho que vocês acompanharam o roteiro desde a semana passada, e aí eu coloco sempre, hoje vamos estudar, né, a Guerra Fria, que na verdade foi muito quente, né, ela foi fria entre esses blocos, conforme a Ingrid e o Luiz trouxe aí para a gente, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, de fato, não teve um embate entre essas duas potências, grandes potências, com grande poder de armas, né, nuclear, né, enfim, a gente não teve esse confronto armado direto que a gente fala. No entanto, ela foi muito quente porque essas potências elas apoiaram conflitos, né, em diversos países mundo afora. E esses conflitos, geralmente, a União Soviética e os Estados Unidos, eles apoiavam, né, quem apoiava o socialismo, a União Soviética dava o seu apoio, tanto militar quanto financeiro, da mesma forma os Estados Unidos. E isso fez com que houvessem, né, inúmeras guerras mundo afora, e mortes bem violentas, né, e com isso gerou até contestações no futuro, até dentro do próprios Estados Unidos, fizeram surgir movimentos contra a guerra, como é o movimento hippie, que depois, em outro conteúdo, a gente ainda vai comentar um pouquinho mais sobre o surgimento do movimento hippie, né, dos jovens que condenavam essa prática de guerra, né, da Guerra Fria, então pediam por mais amor, né, por mais paz e não guerra, né. Então, é isso, bem resumido, didaticamente, eu acho que vocês trouxeram isso, né, não houve o conflito armado entre os Estados Unidos e a União Soviética. No entanto, apesar do nome, ela foi algo que, nos bastidores, foi muito quente, tá? Então, como eu falei para vocês, eu abri o roteiro de hoje com a frase, né, do historiador francês, aonde ele diz, guerra improvável, paz impossível. E aí, por que dessa guerra improvável? Porque as duas nações, como o Luiz citou aí, eles ficaram no campo da competição. Então, eles tentavam mostrar quem era o melhor do que o outro, né, nessa competição. Então, era investindo em inovações tecnológicas no campo militar, no campo bélico, né, nas corridas espaciais aí da vida o tempo todo. Então, para ver, né, quem seria o superior, quem era o hegemônico ali da parada, né, digamos assim. E tudo isso fez com que ambas as nações soubessem que se caso travasse um confronto direto, não haveria vencidos, né? Não haveria vencedores, o que só haveria seria pessoas vencidas, mortas, até uma destruição possível da humanidade, porque o poder de fogo era tão grande, o poder de armamentos nuclear, né, era tão grande que possivelmente seria uma destruição da humanidade se um confronto armado viesse de fato a ocorrer entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, ficou mais mesmo no campo dos apoios, né, e de mostrar quem era o melhor do que o outro, e assim, não era só, eu vou mostrar porque eu quero, não, eles queriam influência, e a forma de influenciar mais nações era a União Soviética se sobressair, ou os Estados Unidos se sobressair, e as nações veriam aquele país como um exemplo. E ao ver como um exemplo, elas, né, se compactuariam com a ideologia capitalista, no caso dos Estados Unidos, ou com a ideologia soviética, no caso ali do socialismo na União Soviética, tá?
Então, resumidamente, o que se cobra geralmente em provas é que o aluno tem essa noção. Foi uma bipolarização do mundo que ocorreu, né? Ou seja, o mundo foi dividido entre duas grandes ideologias. Então, é capitalismo versus socialismo. Pensa num ringue, né, de competição. De um lado, a gente tem capitalismo e socialismo, e aí cada um com suas táticas de defesa e de tentar ganhar, né, vencer aquele conflito, tá bom? Como eu já citei lá para vocês, foram longos anos, então foi um período muito grande. A gente teve períodos até de pacificidade, digamos assim, mas também teve momentos de, né, onde os conflitos eclodiam, onde as rivalidades ali se acentuavam, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo slide que eu trouxe para vocês, que são alguns apontamentos específicos sobre justamente, né, essas medidas que foram adotadas, a corrida espacial que vocês mesmos citaram, os conflitos que ambas as nações se envolveram, né, ao redor do mundo, tá? Deixa eu só ver aqui se não é... Não. Então, bora lá. Terminou a Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Vocês viram lá que a Alemanha, ela perdeu, né, a Segunda Guerra Mundial, juntamente com os outros países que apoiavam, e o grupo dos aliados, eles saíram vencedores. Quem eram os grupos dos aliados? Estados Unidos, a União Soviética também lutou, né, era aliada aí nessa época contra a Alemanha, a Inglaterra e a França. Com isso, a gente teve uma divisão da Alemanha, né, do país Alemanha, entre 4 zonas de influência, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. A parte oriental ficou sob domínio da União Soviética. Dentro da parte oriental ficava o quê? A cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha, né? E dentro da parte oriental houve a divisão política, né, da cidade de Berlim, entre, né, que foi a questão do Muro de Berlim, que lá na década de 60, ele foi construído para, de fato, separar ali a população, né, separar socialismo e capitalismo. Então, o Muro de Berlim, ele é um símbolo muito forte desse conflito da Guerra Fria, tá? É claro que com o tempo os Estados Unidos ele acaba tendo uma influência sobre as outras partes que eram capitalistas, então às vezes a gente comenta, né, entre socialismo e capitalismo, Estados Unidos e União Soviética, mas a gente também tem que citar que a Alemanha ela foi dividida entre as nações que foram vencedoras no conflito, tá? E com o final da Segunda Guerra Mundial, e com essa divisão da Alemanha entre as zonas vencedoras e tudo mais, o leste europeu, ele ficou, né, muitos países do leste europeu ficou sob o domínio da União Soviética, então, eles libertaram muitos países que estavam subjugados lá pelo nazismo, né, pelo fascismo, e com isso eles influenciaram esses novos países a adotarem aí o socialismo, tá? Com essa questão do leste europeu, né, e o domínio da União Soviética sobre o leste europeu, nós temos 2 pontos na história que os historiadores falam que foi aí que estourou, né, que oficializou a Guerra Fria no mundo, tá? Um foi com um discurso do primeiro-ministro da Inglaterra, né, Winston Churchill, que foi em 1946. Então, em um discurso que ele estava proferindo, ele fala, né, que desce a cortina de ferro sobre o leste europeu. Então, a partir disso aí, se vê, né, que o conflito, que a rivalidade ela tinha se acentuado e que eles deixam bem claro que o socialismo estava tentando dominar o leste europeu, e com isso, né, havia descido uma cortina de ferro sobre o leste europeu, que era uma tentativa que eles teriam que barrar a invasão do socialismo, né, nos outros pontos da Europa. Outro fato também que é entendido como um estopim, digamos assim, da Guerra Fria, são as medidas adotadas pelo presidente norte-americano, né, o Truman, que foi a partir de 1947, tá?
Então, esse presidente norte-americano, ele toma um tanto de medidas que ficaram conhecidas como a doutrina Truman, né? E aí também nos discursos dele, ele defende que a partir do final da Segunda Guerra Mundial, se tinha um cenário que existia dois mundos, né? Um mundo que era o democrático e livre, e esse mundo seria liderado pelos Estados Unidos, e o outro mundo comunista, que era liderado pela tirania da União Soviética. E era dever dos Estados Unidos também, né, como o defensor dessa democracia, livrar os outros países dessa tirania comunista. E para isso, né, esse presidente, ele começou a promover inúmeras formas, né, de combater o socialismo, a entrada do socialismo em países, né, de viés capitalista. Então, uma das coisas finalizou a Segunda Guerra Mundial, a gente teve, principalmente ali na Europa, novamente, né, a maior parte dos conflitos, a gente teve uma Europa arrasada, o que o presidente Truman, nesse momento, faz como uma medida de auxiliar e tentar conter, né, o avanço do comunismo na Europa. Então, cria-se o plano Marshall, que é o plano de apoio, né, de reestruturação para esses países europeus que estavam arrasados. Então, em 1947, a gente tem a implantação desse plano, que simplesmente ele visava injetar recursos financeiros, empréstimos, para que esses países se reconstruíssem. E o país, ao depender da ajuda econômica dos Estados Unidos, logicamente, né, estaria mais aliado ali à ideologia capitalista. No entanto, como o próprio Luiz mencionou, eles ficavam competindo nesse campo, tanto da corrida espacial, mas também das políticas econômicas também, né? A União Soviética, em 1949, ela cria também o seu plano, né, de ajuda, de assistência mútua, que é o Comecon, o Conselho de Assistência Mútua Econômica. Então, ele tem o mesmo objetivo, a mesma finalidade que o Plano Marshall. O Plano Marshall era apoiar os países com a aproximação dos Estados Unidos e tentando frear o avanço comunista na Europa. Já o Comecon era a mesma finalidade, apoiar aqueles países com orientação socialista, né, e tentar frear uma possível ameaça capitalista nesses locais, tá? Então, um criava um negócio, o outro também criava, né? Era basicamente isso que acontecia, para tentar frear ali, e ficava nesse campo mesmo, sem um enfrentamento de fato, né, entrar em vias de conflitos direto, tá? Uma outra coisa que foi criada nesse momento, né, foi a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, houve esse grupo aí militar, né, digamos assim, para atuar na defesa. Então, se alguém me atacasse, né, e eu fizesse parte da OTAN, dos Estados Unidos, a Inglaterra, a França, né, e muitos outros países ligados ao Atlântico Norte, né, então, se eu fizesse parte dessa organização, era obrigação dos demais aliados, né, que estavam presentes na OTAN me defenderem, tá? Então, era mesmo uma organização que tinha finalidade de apoio militar em casos de necessidade. De outro lado, né, um pouco mais tarde, em 1955, a União Soviética também cria o Pacto de Varsóvia, que tinha a mesma finalidade, de apoiar militarmente os países ligados à ideologia socialista, tá? E aí, muitos de vocês, né, em filmes, retratas, já ouviram falar da CIA, da KGB, né? Então, foram também agências, comitês, né, de inteligência que atuaram durante esse período de Guerra Fria, que promoveram investigações, né, ou seja, que identificavam pessoas da União Soviética infiltradas dentro dos Estados Unidos. Da mesma forma, a KGB identificava, né, pessoas ligadas à CIA, infiltrada na KGB, tudo isso para levar notícia do que uma nação estava fazendo, de qual tecnologia estava se desenvolvendo nesse momento, tá bom? Eu não sei se alguém quer falar, eu acho que o chat... Fui eu, professora. Tá, pode falar.
senhora falando da CIA e da KGB, tem um filme que fala sobre essa época da história, só que, no caso, é um filme mais de ação e comédia, que é... Não sei se dá pra falar, mas, no caso, a KGB e a CIA se juntam para fazer um negócio lá, para recuperar uma arma que foi feita lá e estão tentando... Um tá tentando roubar para eles e o outro tá tentando roubar para eles. Entendeu? A CIA tá tentando roubar para os Estados Unidos e a KGB roubar para a Rússia. Mas eles estão nesse fingimento de que vão trabalhar juntos para recuperar. Aí ficam nessa história. Mas ele tem um pouco de associação com a Guerra Fria, mas é mais para uma comédia mesmo. Comédia. Entendi. Deve ser engraçado. Eu não lembro se eu assisti. Eu já assisti muitos filmes, mas eu acabo que eu tenho a memória fraca para filme. Mas tem muitos filmes mesmo, né? E muitos filmes que, tipo, eram promovidos pela indústria de cinema norte-americana, né? Que retratavam os soviéticos como seres horríveis, né, monstruosos, né, essas questões de que eles eram ruins, né, não que, mas que eles eram pessoas ruins, que traziam mal para as pessoas, enfim, era o capiroto em pessoa, né, que os filmes dos Estados Unidos retratavam, e da mesma forma a União Soviética também tentava, né, trazer suas produções artísticas também, como uma forma de colocar, né, os Estados Unidos como algo horrível naquele cenário da Guerra Fria, né, então, dando as piores roupagens possível para ambos os lados ali, cada um o seu, né, defendendo o seu pedaço. Então, tem filmes de comédia, tem filmes de ação, né, tem todos os tipos que vocês puderem imaginar, tá? Então, a CIA e a KGB, gente, elas atuaram nesse momento aí da Guerra Fria, né? Então, em 1947 foi criada a CIA, em 1954 a KGB, né? A União Soviética criou a KGB, e muitos agentes, que eram os agentes secretos, né? Foram presos quando eram descobertos, né? Pessoas perseguidas, acusadas de, às vezes, ser agente, muitas vezes nem eram, tá? Nos próprios Estados Unidos teve, né, um casal foi condenado à pena de morte por passar informações da questão da fabricação da bomba atômica para a União Soviética, né? E aí a CIA atuou nesse processo também, e várias outras prisões que houveram aí referentes aí a esses comitês de investigação, tá bom? Um outro ponto que também vale citar é que nos Estados Unidos, tá, tinha um senador, Joseph McCarthy, e elaborou uma política que é conhecida como marcatismo, tá? Sou péssima de pronúncia. E essa política, ela ficou bem acentuada de 1950 a 1954. Por quê? Porque era como se fosse uma caça às bruxas, tá? Então, nessa proposta dele, né, que foi desenvolvida e proposta lá por ele, deveria se haver uma perseguição dentro dos Estados Unidos por todas tipo, aquelas pessoas que tinham alguma afinidade com o socialismo, deveria ser presa, deveria ser condenadas, né? Era a caça a bruxas mesmo, né? Ou seja, livros comunistas deveriam ser proibidos, né? Teve muitos famosos nessa época também que foram acusados de propagar a ideologia do comunismo, muitos tiveram até que deixar o país nessa época, tá? E fora os civis também que sofreram uma dura perseguição. Com o tempo, essa política ela começa a ser muito criticada e ela perde a força dentro dos Estados Unidos, tá? Mas é um momento que a gente tem que destacar que ocorreu lá nos Estados Unidos e que é conhecido como a caça às bruxas, né? Onde se caçava tudo e qualquer pessoa que tivesse algum resquícios do socialismo ali presente na sociedade, tá? A Guerra Fria, gente, ela vai ter, digamos assim, uma revolta, né, uma reviravolta no ano de 1949, porque vocês lembram que no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles lançaram as bombas atômicas, então, os Estados Unidos, né, muitos historiadores encaram o lançamento das bombas lá em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos até como uma forma de, os Estados Unidos queriam mostrar poder para a União Soviética, porque a guerra já estava acabando lá no Japão mesmo,
né? Mas os Estados Unidos, ele queria demonstrar poder, porque era uma tecnologia inovadora, muitos estavam tentando, mas ele já havia dominado, e aí ele jogando, lançando, né, as bombas atômicas, ele consegue meio que falar, fica aí, né, vamos dar uma freada aí nesse teu socialismo, não invade os países que eu tenho influência, não. Mas, com o tempo, né, e aí também tem essa questão de que pessoas, né, foram até presos nos Estados Unidos por passar informações aí da produção da bomba atômica também, acusados de passar, né, informações da produção da bomba atômica para a União Soviética, e aí quando foi em 1949, a União Soviética, ela consegue produzir a sua primeira bomba atômica também, tá? Então, em 1949, a gente tinha tanto os Estados Unidos dominando a tecnologia, né, da bomba atômica, quanto a União Soviética. Então, a partir desse momento aí ficou bem complicado, porque o mundo ele ficou muito, digamos assim, vulnerável, né? Então não era só uma ameaça, digamos, mais rígida que vinha dos Estados Unidos, também a União Soviética agora ela tinha. Então a disputa meio que deu uma igualada aí nesse momento com a questão da bomba atômica. Depois vai vir outras bombas ainda de efeitos bem piores, né? Bomba de hidrogênio, enfim. E aí também no campo da corrida espacial, a gente tem que mencionar que houve essa competição, conforme o próprio Luiz, mas a Ingrid comentaram lá no início. Então, não ficou somente nesses planos econômicos, né, nessas políticas de caçar os comunistas, ou dentro da União Soviética caçar os capitalistas, não, né, eles foram também para o campo das inovações tecnológicas, e aí naquela época se havia digamos assim, né, eles queriam dominar o espaço, né, conhecer, explorar, mandar, né, naves, ou seja, levar o ser humano para o espaço. Então, foi uma corrida em torno de quem seria o primeiro a fazer isso, né, de quem seria o primeiro a levar o primeiro ser humano para o espaço, aí depois o primeiro a levar o primeiro ser humano para a Lua, né. Nessa corrida entre a União Soviética e os Estados Unidos, no final das contas, dizem, né, que os Estados Unidos ele saiu vencedor, né, nessa corrida espacial, porque em 1969 ele consegue, né, levar, né, os americanos lá para a Lua, né, então ele conseguiu mais porque ele levou o homem até a Lua, né? Mas a União Soviética, antes disso aí também, ela teve inúmeros avanços, né, nessa corrida espacial. 1957, pode falar, gente, se tiver alguém querendo falar no chat. Inclusive, os Estados Unidos, né, se eu não me engano, eles falaram que fizeram até um cálculo lá na época, que se ele chegasse primeiro, né, no caso, eles iam estourar uma bomba nuclear, atômica, não sei, não lembro, lá que era para deixar tipo uma marca, como se eles tivessem chegado lá primeiro. Olha a loucura, né? Nem conhece, né? Já quer chegar lá e estourar uma bomba nuclear, destruir, né? Exato. O homem aonde vai quer destruir as coisas, tudo, né? Exato. E segundo eles já tinham feito os cálculos, só que tinha com base nos números daqui, né? Parece, eu não sei. Que até então eles não sabiam nada sobre o espaço, só queria chegar lá e deixar uma marca que foi eles que chegaram primeiro. Sim, aí teve toda aquela exposição também midiática, né, depois que eles chegaram, de colocar a bandeira em solo lunar, né, de levar a bandeira, né, enfim. Teve uma grande mídia envolvida, né, nessa questão da ida do primeiro homem à Lua, né, e aí isso fez com que os Estados Unidos, né, nessa corrida espacial, né, ele saísse, digamos assim, vencedor, né, mas quem leva o primeiro homem, né, numa nave ao espaço é a União Soviética, né, Yuri Gagarin, a primeira ser vivo, né, não ser humano também, que vai para o espaço também é aquela cadelinha Laika, né, então em 1957 foram eles que conseguiram levar o primeiro ser vivo para o espaço, também foi a União Soviética, né,
Ela também lançou vários mísseis balísticos também, satélites, né? Então, essa foi uma época que foi uma época, digamos assim, de avanços tecnológicos, porque muitos satélites, né, foram colocados no espaço, né, nesse momento. Isso facilitou o processo de comunicação também, né, tanto de ambos os lados, quanto dos Estados Unidos, quanto da União Soviética. Eu acho que até tem texto sobre o lixo espacial que tem, né, também, porque muita coisa foi lançada para o espaço, né, nessa época aí da Guerra Fria. E aí tem muito lixo espacial aí em cima, né? De vez em quando, às vezes, aparece um pedaço de alguma coisa caído por aí também. Muitas dessas coisas é em decorrência dessa época, né? Da corrida espacial e de ver quem fazia melhor, de ver quem desenvolvia mais, tá? Então, aí, resumidamente, né, tem o que a União Soviética conseguiu fazer, né, em 1957, lançam o primeiro míssil balístico intercontinental, R-7, né, ou seja, no campo militar, isso aí também era um poderoso instrumento, né, no mesmo ano lança o primeiro satélite espacial, Sputnik, ainda Sputnik 2, com a cadelinha Laika, e em 1961, levou o primeiro ser humano ao espaço, e aí os Estados Unidos, após isso também, né, ele começa a se fixar também, né, como um grande, um forte, né, competidor ali no páreo, tá? Em 1957, também desenvolve um míssil balístico intercontinental, né, no mesmo ano que a União Soviética, então um poder de força, um poder militar que faz com que se acentue ainda mais essas rivalidades e do porquê a Guerra Fria, porque a qualquer hora podia ter, né, cada um tinha esses armamentos bélicos, e fecha aí que em 1969 levando o homem à Lua, tá? Deixa eu ver aqui o horário, gente. Eu acabei trazendo aqui para vocês, só pontuando alguns conflitos indiretos, tá? Porque não dá para gente. Eu até trouxe lá no texto, comentando algumas coisas a respeito de cada um desses conflitos, mas não dá para a gente discorrer tanto, senão fica bem cansativo. Mas, como eu disse para vocês, ela não foi uma guerra totalmente fria, foi fria direto ali entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas essas superpotências, elas apoiaram os conflitos ao redor do mundo, e alguns desses conflitos estão aqui descritos para vocês. A Revolução Chinesa de 1949, né, teve forte apoio da União Soviética, né, chegou-se a implantar o socialismo lá na China, um socialismo liderado por Mao Tse-tung, tá? Claro que depois a União Soviética ela vai sair da China, o socialismo que o Mao ele emprega lá na China é um pouco diferente do que era proposto ali pela União Soviética, tá? Então, foi um momento em que a União Soviética, ela auxiliou com técnicos, com ajuda mesmo de conhecimentos, né, agrícolas até para as produções das cooperativas e tudo mais lá na China. Então, houve esse apoio. Coreia, né, hoje a gente muito vê falar em Coreia do Norte, Coreia do Sul. Essa questão da divisão, né, Coreia do Norte e Coreia do Sul, ela vem desde o início da Guerra Fria, digamos assim, né, o Japão dominava. Quando o Japão perdeu a guerra, houve uma divisão ali do território que hoje forma Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, o Norte ficou sob influência do socialismo e o Sul ficou sob influência do capitalismo. E isso gerou aí conflitos, invasões, tentando unificar o país, tá? Então, foi uma guerra bastante violenta, que tanto forças soviéticas lutaram na Coreia do Norte, quanto forças soviéticas, estadunidenses, apoiaram ali a Coreia do Sul nesse momento, tá? A guerra da Coreia, né, ela dura de 1950 a 1953, no final, né, eles conseguem se chegar num acordo de cessar a guerra, então foi assinado um armistício, que é um cessar-fogo. Nunca se chegou, digamos assim, a um acordo que encerrasse de fato essa guerra, né, até hoje fica aí nessa questão do armistício, e
até hoje vocês sabem, né, que a Coreia ela ainda tem Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte, a gente tem um regime aí bem totalitário implantado, né, uma ditadura, um totalitarismo, né, um partido único, que controla, que censura, né, e constantemente ele é visto aí nos jornais, nos noticiários, tá? Mas isso aí também é fruto de uma guerra fria e das rivalidades que se originaram do capitalismo e do socialismo. A Revolução Cubana também, né, em 1959, que culminou na chegada do Fidel Castro ao poder, que ficou aí de praticamente até o ano da sua morte, né? Hoje Cuba ainda é um país muito fechado, recebeu muito embargo dos Estados Unidos por ser um país, né, que estava se aproximando da União Soviética. Antes do Fidel Castro assumir, a gente tinha lá em Cuba uma ditadura que ela era apoiada pelos Estados Unidos, e aí eu friso para vocês, várias ditaduras na América Latina, nesse período da Guerra Fria, tiveram o apoio direto dos Estados Unidos, tá? Na Coreia, no Sul também, foi implantado ali um governo ditatorial, no Vietnã da mesma forma, e os Estados Unidos apoiaram, porque na cabeça deles, né, era um governo que conseguiria combater a invasão comunista, a invasão socialista naquele momento, tá? Então, a Revolução Cubana, o Fidel Castro lidera um movimento que tira uma ditadura, a ditadura do Fulgêncio Batista, da ocupação lá de Cuba, né, que era apoiada ali pelos Estados Unidos, e com isso ele se aproxima da União Soviética. Então, a União Soviética se torna um parceiro comercial, né, se torna um investidor também, né, digamos que em Cuba. E nesse período de aproximação gera um momento que é conhecido como a crise dos mísseis, né, durante a Guerra Fria, onde a União Soviética instalou na ilha de Cuba, que fica próximo, né, dos Estados Unidos, só vocês olharem no mapa, espalhou uma base de míssil, né, apontados ali para os Estados Unidos. Então, era uma ameaça bem direta. O pessoal diz que nessa época foi bem mais presente esse medo de que possivelmente haveria aí essa guerra, tá? Então, depois, com acordos entre os dois, né, o Khrushchev, o Stalin já tinha morrido na época lá da União Soviética, e o presidente dos Estados Unidos, eles conseguiram assinar lá um acordo que fez com que a União Soviética tirasse essa base, né, de míssil ali de Cuba, e os Estados Unidos também tirou uma que ele tinha lá pela Europa, né, que ficava lá apontada para a União Soviética, tá? Outra guerra também é a Guerra do Vietnã, que foi de 1959 a 1975, né? Os Estados Unidos mandou muita gente para essa guerra, para lutar nessa guerra. Muitos soldados morreram. Então, da mesma forma, o Vietnã foi dividido, era colônia durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, né, ele acabou conquistando ali a sua independência, mas ele foi dividido, norte e sul, norte socialista, sul comunista, sul capitalista, né? E aí no sul tinham as pessoas que não queriam o capitalismo, que era a resistência, que ficou conhecido como os Vietcongs, né? Então, muita gente foi mandada dos Estados Unidos para poder lutar contra esses Vietcongs, né, no sul do Vietnã. Então, muita gente morreu, muitos jovens, ela gerou uma crise entre os jovens dos Estados Unidos, e aí até surgiu nesse contexto da Guerra do Vietnã, que foi uma guerra muito longa que os Estados Unidos perdeu, né? Se encara dessa maneira que os Estados Unidos perdeu essa guerra, porque o território era diferenciado, então eles não sabiam lutar da mesma forma, os Vietcongs resistiram bravamente, né? Então, muitos jovens perderam a vida, e aí, ao surgir o movimento hippie, começou a se contestar, o que a gente está fazendo no Vietnã? Né? Por que a gente está matando pessoas, e essas pessoas, a gente nem sabia por quê, né?
Então, a partir desse momento, os Estados Unidos, devido à pressão interna, ele retira suas tropas. Com o tempo, o Vietnã ele se unifica novamente, né, em torno de um único governo, e até hoje ele se considera um país socialista, tá? Então, o Vietnã, ele é fruto também, né, de um contexto de guerra que envolveu aí os Estados Unidos e durante muito tempo. A outra que eu não citei aqui, mas é a do Afeganistão, né, que hoje está bem em cena aí, que foi, ou seja, os Estados Unidos também apoiou, né, ou seja, o grupo Talibã hoje em dia que está, né, que voltou de novo lá para o comando do Afeganistão, na época da Guerra Fria, foi um grupo, né, de extremistas que lutou contra a invasão comunista, e aí foram apoiados pelos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos apoiavam, e até financiados com armamentos. Nessa época, esses grupos extremistas, eles derrubavam as aeronaves da Rússia, né, da União Soviética, com armas que os Estados Unidos ofereciam. Então, de uma certa maneira, os Estados Unidos, eles equiparam esses grupos extremistas que hoje estão no poder, na época da Guerra Fria, com muito armamento, né, porque eles eram contrários também ao domínio do comunismo, tá? Aqui são algumas fotos, né, desse momento, então a cadelinha, o homem, né, os Estados Unidos lá, né, os homens chegando à Lua, em solo lunar, mostrando a supremacia e a hegemonia dos Estados Unidos, e essa foto eu abri o roteiro passado, né, que é uma foto bem, que demonstra a guerra do Vietnã, os horrores da guerra do Vietnã, tá? Então, civis que simplesmente moravam, mas que recebiam, né, ou seja, as ofensas, sei lá, né, todos os armamentos pesados ali, tanto do socialismo quanto do capitalismo. Então, foi numa das tentativas de frear os Vietcongs, que era contra o capitalismo no sul, então era a resistência. Os Estados Unidos lançou muitas bombas, né, muitos gases, e aí, numa das vilas, né, que os Vietcongs, eles ficavam lá, né, nas matas, né, escondidos, e aí essa é uma das fotos que foi registrada, que ganhou o mundo e que fez com que as pessoas começassem a refletir sobre esses horrores dessas guerras, né, desse contexto aí da Guerra Fria. Dizem, gente, que nesse momento da Guerra Fria se jogou mais bomba do que em toda a Segunda Guerra Mundial, para vocês verem, né, aqui na Guerra do Vietnã, para vocês verem o horror que foi uma destruição mesmo do Vietnã, tá? Essa menina que hoje, ela existe ainda, eu até deixei um textinho lá para vocês verem, né, ela tá viva, tem sequelas ainda dessa queimação aqui, foi o napalm, né, que era um gás que queimava, né, tipo um combustível que queimava, né, deixava feridas ali, e queimava muito rápido, destruía, e aí, nesse momento aqui, ele registra um ataque, né, que foi feito aí com esse novo armamento, tá? E aí é isso, eu acho que eu já estou tomando a aula do outro professor, né? Não, professor, é assíncrona, se a senhora quiser continuar. É porque daqui a pouco eu vou para outra turma também, aí eu não consigo mais. Por isso que eu estava falando meio rápido agora no final. Mas então tá, ainda tem alguns minutinhos, dá de eu deixar aqui para vocês aberto. Querem comentar mais alguma coisa? Alguém quer, sei lá, falar alguma curiosidade aí, o Elias, que gosta de curiosidade, né, Elias? O Antônio quer. Fala, Antônio. Quem é Antônio? Sou eu, professora. O nome dele é Luiz Antônio, você não sabia, não? Eu só falo Luiz Henrique. Confia nessa, professor. Pode confiar nessa daí. Né? Uhum. Então, bora lá. Deixa eu parar a apresentação aqui. Todo mundo escreveu o nome no chat, gente? Sim. Professora, eu acho que eu escrevi, mas eu vou escrever de novo só para garantir mesmo, tá? Gente, escreve aí, por favor. Vou falar quem tá. Beatriz, Nicole, Luiz, Andreilson, Elias, Tamires, Tatiele, Maicon, Lucas, a Ingrid e a Anne, a Giovana. Acho que só, né? Camille, você escreveu seu nome? Gente, caramba, hein, professora? Um pouquinho, né?
Como é Aonde que tá esse povo? Eles estão participando menos, né, nas minhas aulas, que não são obrigatórias. É porque assim, né, professora? A maioria tá que nem o Andreilson. O Andreilson tá viajando o mundo, né? Tava em Acapulco ainda ontem. Já ficou, Andreilson? Quero só as lembrancinhas dessas Paris, viagens doido. depois, ó. Hoje eu tô em Agora Paris. tá em Paris entendeu? já, professora, aí. Eu falei Paris, ele no só quer saber de Paris, né? Só de Ele lugar disse caro. não, Né? mas Tem que ele aviar vai Oui, e oui. nem fala nada, esse desumilde. Foi lá ver a foto a pintura da Mona Lisa, não foi? Lá no museu. Nossa, muito incrível. Eu recomendo, gente, vocês virem pra cá. Eu fui no museu, só Gente, que eu vou só quase fui interromper lá, a gravação aqui, tá? o pessoal quase me Pode falar. prenderam, porque falaram que eu sou uma obra de arte muito valiosa.